Estamos na ministração sobre heróis da fé. E temos falado aqui já há alguns domingos sobre esses heróis. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 23 em diante diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. A vida de Moisés é intrigante. Quando lemos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, vemos que Moisés é um personagem, é um ícone central dessas histórias. Moisés está presente de uma forma tão especial, assim como a vida de Abraão e tantos outros, mas é inquestionável que Moisés é um dos principais desses homens. Heróis da fé. Temos falado sobre esses homens, e hoje vamos falar sobre a vida de Moisés, que todos eles se destacaram pela fé. Acabamos de ler aqui, o autor aos Hebreus diz, pela fé, várias vezes, fazendo essa designação a Moisés. Infelizmente, nos dias de hoje, a fé, ela virou um conceito, uma abstração. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e vemos no Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus chamava os discípulos a seguirem, a fé era uma fé ativa, apesar de ser uma fé que espera, mas ela espera agindo. Ela é uma fé que age, é uma ação. Quando Jesus chamava os discípulos para crerem nele, logo em seguida vinha o convite: então sigam-me. E se você gosta de algumas estatísticas, a palavra siga-me está 2 vezes mais contida no Novo Testamento do que a palavra fé. Ou seja, se você expressa a sua fé tem que ser uma fé em ação, uma fé que segue Jesus, uma fé que demonstra os seus frutos. Moisés foi um homem desse, um homem que demonstrou pelas suas atitudes a sua fé. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés, na verdade, todas as referências que falam de Moisés no Velho Testamento é baseado em superlativos, coisas grandiosas. Deuteronômio 34, versículo 10, se não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz o seguinte: nunca mais, referindo-se a Moisés, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas. Moisés teve o privilégio de se comunicar com Deus e se relacionar com Deus face a face. Moisés foi um homem acima da média, apesar de todos os seus medos e traumas e preconceitos e assim por diante. Só que para Moisés ser usado por Deus, ele teve que passar por um processo de desconstrução. Muitas pessoas hoje querem ser usadas por Deus, mas na condição que elas estão. Pior ainda, as pessoas querem as bênçãos de Deus sem terem que mudar em nenhum aspecto. Elas querem ser abençoadas e quando não são abençoadas, elas entram em briga com Deus. Mas como que pode isso, Deus? Eu tenho feito isso, isso e aquilo, e o Senhor não tem transformado a minha vida. Eu vou falar para você, Deus está mais preocupado com o caráter do que com o nosso potencial. E foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Moisés é um homem em transformação. Quando lemos a história de Moisés, a palavra do Senhor diz que ele morreu aos 120 anos. Já pensou? 120 anos.
Mas há uma curiosidade na vida de Moisés. Primeiro que ele passou os primeiros 40 anos da sua vida na corte egípcia. Você conhece a história? Moisés, como nós lemos, nasceu um menino muito formoso, muito bonito. Mas ali Faraó tinha mandado matar os meninos, as crianças. Então Joquebede, mãe de Moisés, e Arão, eles ocultaram Moisés. Você sabe como é que vai matar o seu filho? Eles ocultaram Moisés durante 3 meses. 3 meses a criança chora, mas o choro dela ainda é fraco. A partir dos 3 meses, o pulmão se abre e o choro começa a ficar alto. Já diziam os pais aqui que estão presentes, né? Tem pai aí que não dorme faz alguns meses depois que o filho nasceu. Ocultaram até quando deu. Então, eles tiveram uma ideia. Pegaram um cesto de palha, muito bem construído, passaram betume e colocaram no carriçal, nas águas. A esperar a sorte. Esperar o que Deus haveria de fazer com o seu filho. E por providência divina, a filha de Faraó encontrou Moisés, essa criança que chorava ali, e deu o nome de Moisés, porque ele foi tirado das águas. E Moisés então foi criado como o filho da filha de Faraó, como se fosse o neto de Faraó. Ele foi criado com toda a educação. Passou os primeiros 40 anos. No discurso de Estevão, no Novo Testamento, em Atos capítulo 7, diz que aos 40 anos ele foi chamado, ele saiu do Egito, um pouco fugido, e nós vamos entender um pouco dessa história, e passa os outros 40 anos da sua vida em Midian, no deserto de Midian. E ali ele encontra sua esposa Zípora, ele encontra o seu sogro Jetro, e ali ele vira um pastor de ovelhas durante 40 anos. Há uma desconstrução desse Moisés orgulhoso do Egito. Durante 40 anos ele passa ali até que, aos 80 anos de idade, preste atenção, aos 80 anos de idade, Deus aparece novamente para Moisés no meio de uma sarça ardente. Imagine só, aos 80 anos de idade, Deus chama Moisés para assumir a sua maior missão de todos os tempos, libertar o povo do Egito. E os outros 40 anos, Moisés passa guiando o povo no deserto. 3 ciclos de vida. E eu quero analisar aqui esses 3 ciclos, de um panorama geral da vida de Moisés, e aplicar cada um deles para a nossa vida. Primeiro ciclo da vida de Moisés é quando ele está no Egito. Moisés passa 40 anos no Egito pensando ser alguém. Por isso o primeiro ponto seria quando acreditamos ser alguém. Moisés, ele teve toda a educação ali. Ele teve todos os privilégios de morar num grande império da época. O império mais poderoso ali da região do Mediterrâneo, o Egito. Poderoso militarmente, na cultura, no poder, na autoridade, nas comunicações. Esse foi Moisés. Êxodo fala muito pouco sobre os primeiros 40 anos de Moisés. Fala que ele foi apanhado pela filha de Faraó, mas foi considerado como filho dessa mulher. Os primeiros anos ele foi amamentado pela sua própria mãe, Joquebede, que ganhou para cuidar do seu filho Moisés, um milagre de Deus. Mas é fato que depois de certa idade, Moisés frequentou o palácio de Faraó. Ele tinha acesso à educação mais fina daquela época. Moisés recebeu tudo o que uma sociedade daquela época julgava ser importante para lhe tornar alguém. Moisés começou a compreender, a acreditar que era alguém. Sabe que quando olhamos para a sociedade de hoje também, existem alguns recursos que a sociedade julga que uma pessoa importante que quer se tornar alguém na sociedade precisa receber. Moisés recebeu aqui acessos importantes. Ele foi treinado na sua infância, por exemplo, nas línguas. Provavelmente ele reconhecia a sabedoria egípcia e do mundo mediterrâneo. Provavelmente Moisés recebeu um tutor, alguém que ficava responsável pela boa educação, para reconhecer na vida de Moisés todos os atributos necessários para quem sabe um dia até ascender ao trono, por que não?
Moisés foi ensinado de tudo que tinha de melhor, teve acesso aos melhores ensinos, porque ele acreditava ser alguém, então ele recebeu essa educação. Atos capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, preste atenção, e era poderoso em palavras e obras. Moisés era bom no discurso, era bom na oratória, as suas obras, ele se destacava. Moisés, ele teve acesso a isso. A filha de Faraó o tomou e fez o seu próprio filho. Ele era reconhecido como membro da família. Para isso, Moisés certamente foi exposto à melhor educação existente naquela época. Não só isso, Moisés, ele era membro da mais alta corte egípcia. Ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha seus privilégios. Moisés não tinha as mãos calejadas. Moisés não sabia o que era pisar na palha e no barro para construir tijolos como seus irmãos hebreus. Moisés não tinha essa realidade de passar fome todos os dias, de se viver uma vida escravizada como seus compatriotas hebreus. Moisés, ele tinha acesso à educação, sua pele era lisinha, suas melhores roupas ele vestia. Moisés tinha acesso à riqueza, à abundância. Esse é o Moisés. Esse é o que a sociedade julga que nós precisamos ter para ser alguém. E tem tantas pessoas, a começar de tantos pais, que julgam que precisam tornar seu filho alguém e prestam atenção só nessas coisas passageiras. Riqueza, educação, acesso. Tem criança que não tem nem tempo na agenda mais de tanta coisa que ele tem que fazer no dia, na semana. Faz judô, faz natação, faz inglês, faz espanhol, francês, e faz isso e aquilo, melhor escola, tempo integral, porque o pai e a mãe não aguentam o filho em casa, então coloca lá no tempo integral, e assim por diante. Acesso a tudo e a todos. E os pais deitam com a cabeça no final do dia, felizes, achando que estão transformando aquela criança em alguém. Moisés acreditava que era alguém. Moisés tinha tudo, como eu disse, que uma sociedade secular diz que é preciso ter para ser alguém, mas sua alma era vazia. Certamente, pela inferência aqui da história de Moisés, Moisés sabia da sua história. Ele sabia que ela era hebreu. Ele sabia e reconheceu sua mãe na primeira infância. Ele esteve com a sua mãe. Certamente a sua mãe implicou no seu coração ensinamentos poderosos de quem era o Deus verdadeiro. Apesar de Moisés estar tendo acesso a toda aquela cultura, havia uma semente de Deus que foi plantada pelos seus pais no coração daquela criança chamada Moisés. Por isso que a palavra aqui torna viva, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando se tornar adulto, não se desviará dele. Foi o que aconteceu com Moisés. Sua mãe, Joquebede, ao amamentá-lo, certamente impunha as mãos sobre aquela criança e orava pelo seu futuro desconhecido. Quem sabe aquela mulher em lágrimas amamentava o seu filho e clamava ao seu Deus: Deus, alcança um dia o coração do meu filho, poupa ele disso. Sua mãe já determinou pela fé que aquela criança seria alcançada, e foi o que aconteceu. Moisés tinha uma alma vazia, porque o que ele aprendia não preenchia. Ele sabia da sua história. Ele olhava pelas janelas do palácio e via seus compatriotas sofrendo. Ele via que havia alguma coisa em discordância com o que ele vivia. Ele via suas melhores roupas. Quem sabe ele tinha anéis de ouro, colares de ouro, acesso à cultura, educação. A sua mesa era farta. Mas seus irmãos hebreus passavam fome, eram escravos. Moisés achava que era alguém, tinha tudo, mas ele sai em busca de sua identidade racial, cultural, a sua identidade e a sua real fé que seu povo professava. Diz a história que Moisés, certa vez passeando no meio do seu povo, ele viu um dos hebreus sendo maltratado por um egípcio, e aquela ira tomou conta do seu coração, e ele avança sobre aquele homem egípcio, e no rompante de ira e de furor, ele mata esse homem. E ele esconde esse homem pensando que ninguém havia visto. Havia no coração dele uma semente de revolta pelo que os egípcios faziam com seu povo. Havia ali ressuscitado no coração de Moisés algo que havia sido plantado, que ele não havia esquecido, da onde ele saiu.
mesmo acreditando ser alguém, Deus começa uma desconstrução de Moisés. Moisés precisava ser desconstruído. Para os padrões do mundo, Moisés era apenas alguém, mas que tinha medo de abrir mão de tudo para se considerar ninguém. Moisés não queria se considerar ninguém porque ele teria que abrir mão de tantas coisas. Mas para os padrões de Deus, Moisés era ninguém. Moisés não era nada, que só passaria a ser alguém na vida. Preste atenção, só poderia pensar em ser alguém se pudesse compreender o que significa ser alguém quando está disposto a ser ninguém. A matemática de Deus é o seguinte: eu tenho que me dispor a ser ninguém, a me reduzir, a me humilhar, para sim Deus poder me usar para ser alguém na história. Moisés, que acreditava ser alguém, é desconstruído. Então, ele sai da corte egípcia e ele começa a compreender o que é ser ninguém. Quando compreendemos que não somos ninguém, esse é o segundo ciclo da vida de Moisés. Quando ele, depois daquele assassinato do egípcio, diz que até mesmo Faraó tentou matá-lo, porque Moisés infringiu uma lei egípcia, matou um próprio compatriota. Então Moisés sai e agora ele tem que abandonar o palácio, ele tem que abandonar suas roupas caras, ele tem que abandonar as finas iguarias do rei que eram postas sobre a sua mesa, ele tem que abandonar toda a educação que ele recebeu, todo acesso que ele recebeu, ele tem que abandonar tudo isso, ele tem que abandonar toda a autoridade que ele tinha, o poder de mandar e de vir, ele abandona isso para ir para o deserto. E agora Moisés, ele vai começar a compreender, ele vai começar a ser desconstruído. Ele vai começar a ser colocado na morsa. Ele vai ser colocado sobre a pedra do oleiro. E Deus começa a reconstruir Moisés. Mas muitas vezes para reconstruir um vaso de barro ali nas mãos do oleiro, é preciso desconstruí-lo novamente. E é o que acontece na vida de Moisés. É o que tem que acontecer na minha e na sua vida. Quando compreendemos que somos alguém, Deus vem e começa a desconstruir a nossa vida. Observe que os caminhos de Deus são meio estranhos aos nossos olhos. Quando Moisés quis servi-lo, o Senhor não lhe permitiu. Não, você não pode trazer libertação para o povo através das suas mãos, matando as pessoas. Não vai ser assim, Moisés. Não vai ser pela sua capacidade. Não vai ser quando você se encontra achando que é alguém. Mas só quando você entender que você não é ninguém, eu vou te usar, vou te capacitar. Isso tudo porque Deus enfatiza não as nossas ações, mas o nosso caráter. Deus não enfatiza as nossas ações, o que nós podemos fazer, os nossos atributos, mas Ele enfatiza caráter. Ele, antes de tudo, quer trabalhar no nosso caráter, querido. A palavra do Senhor diz que pelos seus frutos o conhecereis. Assim como saber se uma pessoa é cristã ou não. Se uma pessoa é legitimamente cristã ou não. Nós pastores temos um filtro maior para reconhecer isso. Reconhecemos de longe um homem ou uma mulher crente de verdade, que não se abala com a repercussão da sociedade. Uma pessoa que ama ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Sabe aquelas pessoas, os pastores sabem disso, que quando você vai consolá-las, ela que chega com consolo para você. Quando você vai atrás dessa pessoa para alcançá-la, ela que traz afago para o seu coração também. Tamanha lucidez cristã que ela tem, do evangelho verdadeiro na sua vida, porque ela já admitiu que não é ninguém. Moisés precisava fazer isso, trabalhar o seu caráter, ser desconstruído. Então Moisés é levado para a escola do deserto. Quantos aqui já passaram pela escola do deserto? Levanta sua mão. Você sabe o que é isso? Tem gente que fala assim, meu Deus, misericórdia, o pastor Diogo passou pelo deserto e emagreceu uns 10 quilos. Agora Deus está resgatando ele. A escola do deserto é a universidade de Deus. Você quer receber um diploma cristão? É no deserto, querido. É no deserto que Deus ensina as maiores lições. Moisés sai para o deserto e vai para Midian. E lá encontra
a sua família real, ele reconstrói a sua família, ele casa-se com Zípora, ele tem um encontro com o seu sogro Jetro, que o ajuda em muitos conselhos, e ele começa a ser um pastor de ovelhas. Deus poderia usar um orgulhoso da corte egípcia, mas Deus escolhe usar um humilde pastor de ovelhas. É assim que Deus faz. Deus não vai usar o coração orgulhoso, até esse coração se dobrar, de forma humilde diante dele. É a escola do deserto. Moisés aprendeu que todos os privilégios que ele gozava na corte egípcia, poderiam desaparecer da noite do dia. Da noite para o dia. Temos visto muitos relatos em meio à pandemia assim. Tinha minha alegria, não tenho mais. Eu tinha dinheiro, não tenho mais. Eu tinha satisfação, não tenho mais. Da noite para o dia. Tantas pessoas experimentando isso de forma real. Moisés experimentou de um dia para o outro, não tinha mais nada, não tinha acesso a mais nada. Moisés começou a ser desconstruído. Agora ele era um fugitivo. Ele fugia. Seu poder, suas influências se foram, sua riqueza se esgotou. Moisés aprendeu muito sobre comprometimento e verdadeiro contentamento no deserto. Se existe um lugar que nos encontramos com a verdadeira gratidão e o verdadeiro contentamento, é quando nos falta, quando há escassez, quando há estreito na vida. Você nunca vai entender o que é verdadeira gratidão e contentamento na abundância, nunca. Só quem passou pela escassez do deserto entende o que é ser grato e contente em toda e qualquer circunstância. Apóstolo Paulo falou isso. Hoje eu aprendi, já sei viver em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu já vivi em todas as circunstâncias. Eu sei ser honrado e ser humilhado. Você já aprendeu a ser humilhado? Presta atenção. Eu sei ser honrado, eu sei ser colocado no local de pedestal, mas eu também sei me humilhar. Eu também sei a abundância, mas eu também sei me comportar na escassez. É a escola do deserto que me ensina o comprometimento, o verdadeiro comprometimento. É ali que ele desenvolve humildade. Ao invés de reclamar, Moisés usou a situação para aprender com ela. Foram 40 anos no deserto de Midian. 40 anos de um trabalho honesto, humilde, leal e fiel. Moisés então foi construído em seu caráter. Não é o dinheiro ou a educação que constroem caráteres, querido. O caráter dos nossos filhos, por exemplo, não são construídos nas escolas e universidades. Pelo contrário, né? Algumas escolas e universidades até desconstroem. Mas o caráter de nossos filhos são construídos no dia a dia, na vivência do lar equilibrado pelo Evangelho. É ali que constrói o caráter. Não terceirize isso na vida de seus filhos. Moisés começou a entender isso. O deserto também é um lugar de intimidade. Abra comigo em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3. É um lugar de intimidade. Moisés foi levado para o deserto. Um lugar de intimidade e solitude com o Senhor. Por quê? Porque Moisés precisava ser treinado, preparado para viver esse propósito. Êxodo capítulo 3, versículo 2 em diante. Êxodo capítulo 3, versículo 2 em diante. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, olha que maravilha, desci
a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus nos chama para um momento de intimidade. Deus nos chama para mais perto, através de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. E essa é a intimidade. A intimidade de Deus é fogo que não consome a nossa vida, mas que arde o coração. Essa é a mesma intimidade que Jesus demonstrou para os discípulos a caminho de Emaús. Não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras. Essa é a intimidade que o deserto proporciona. Tantos momentos que precisamos de Deus, no deserto Ele se manifesta a cada um de nós. Nas dificuldades e sofrimentos da vida, Deus se manifesta na nossa vida. Você pode dizer um amém para isso? Ele se manifesta, Ele não se esqueceu de nós. Mas o deserto não é só um lugar de intimidade, é um lugar de desconstrução. Moisés, como eu disse, foi preparado no deserto. E por que no deserto? Porque o deserto trata o nosso ego. A escassez trata o nosso ego. As impossibilidades tratam o nosso ego. Aprendemos a ser dependentes. Aprendemos a aceitar ajuda. Aprendemos a pedir ajuda em oração. É o deserto que faz isso. O deserto nos faz entendermos que não somos ninguém. Acreditávamos que éramos alguém, mas não. O deserto nos humilha, nos coloca no mesmo patamar de todos. Deserto é um lugar de espera. Quando Deus chama Moisés aos 80 anos, fala: agora sim, Moisés, agora você está pronto. É difícil esperar. Se existe uma qualidade de um líder, de um homem e de uma mulher, é a espera. É muito difícil esperar. Quando olhamos para os nossos filhos, sabemos o que há dentro do nosso coração. Nenhuma criança gosta de esperar. Nenhuma criança gosta de aguardar. Na verdade, esse sentimento continua em nós, latente lá. Às vezes até escondido, mas continua. Por que esperar? Por que tanta demora? Moisés teve que esperar 40 anos. E aos 80 anos, quando muitos de nós, quando chegamos aos 80, pensamos em aposentadoria, pensamos onde nós vamos comprar uma casa, né? Alguns lá na praia para passar o resto da vida. Moisés é chamado para a maior missão de toda a sua história, aos 80 anos de idade. Isso é tremendo. A mensagem da sarça ardente aqui na passagem de Êxodo tipifica essa presença de Deus que não nos consome, pelo contrário. Quando estamos na posição de intimidade, ela nos impulsiona. O fogo de Deus não vem para nos consumir, mas vem para nos incendiar, vem para nos comissionar. Então Moisés entra no seu terceiro ciclo de vida. Quando Deus usa um ninguém. Então Moisés estava pronto. Aquele que acreditava ser alguém foi desconstruído e admitiu que não é ninguém. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pega esse ninguém e fala: agora você está prontinho para ser usado. Sabe quando nós fazemos desafios aqui como pastores para as pessoas? Por exemplo, você deveria liderar uma célula. A primeira semente de que nós estamos corretos vem da própria pessoa. Ah, mas eu não estou preparado. Você acabou de passar na primeira aula de ser líder, de como ser líder. Por isso que nós amanhã vamos abordar esse tema, os medos da liderança. Quem disse que o líder não tem medo? Quem disse que nós pastores não trememos ao subir aqui nesse púlpito? Quem disse que é fácil? Muitas vezes nós maquiamos um pouco. Não, Moisés, ele questionou: mas Deus, será que eu estou pronto? O homem que acreditava ser alguém, que era sábio nas palavras, na oratória, agora ele começa a gaguejar, ele tinha algum problema até mesmo na sua fala. Ele começa a questionar: será que eu estou pronto? Então ele começa a entender que Deus só usa
um ninguém. E Moisés passa os seus outros 40 anos no deserto para aprender que somente Deus pode usar um ninguém para ser alguém. É isso que Deus quer fazer conosco, que Deus pode nos usar, Deus pode. Por isso que eu digo que nunca é tarde, preste atenção, nunca é tarde, pois nosso Deus não leva em conta o nosso potencial, mas sim o nosso caráter. O que Deus tem para fazer na sua vida? O que Deus tem te chamado? O que Deus tem te comissionado? Moisés recebeu esse convite aos seus 80 anos. E ele disse sim. Apesar de toda a truculência no começo, Deus falou assim: ei Moisés, não é a sua capacidade mesmo. Você tem razão, você não é ninguém, mas o eu sou te manda. E quando você chegar para Faraó e para o povo hebreu, diga: o eu sou me enviou. O eu sou. Moisés, no seu maior desafio da sua história, quando ele tirou o povo do Egito depois da 10ª praga, você conhece essa história, ele chega à frente ao mar, montanha de um lado, montanha do outro, o mar à frente, e agora Faraó e seus cavalos, cavaleiros, vêm em direção ao povo, tentando os matar. O povo, para ajudar, diz: Moisés, você nos trouxe aqui porque não havia um cemitério grande o suficiente para nos enterrar. Então no seu coração começa a palpitar mais forte, e ele volta-se para Deus: Deus, o que eu vou fazer? Mais uma vez Deus o lembra: ei Moisés, você não é ninguém, lembra? Sabe que toda missão que Deus nos dá sempre é maior que a nossa capacidade em realizá-la, sempre. Se Deus te der uma missão, sempre vai ser maior do que o potencial que você tem, acredite nisso. Deus te dá algo maior, sabe para quê? Para que saibamos depender de Deus. Pastor, Deus tem aquentado meu coração para a restauração do meu casamento, mas eu não vejo chances. Mas Deus tem te falado, então vai e cumpra, minha irmã, meu irmão. A missão que Deus te deu é maior do que os seus olhos podem ver. E Moisés então ora, e Deus fala o seguinte: olha Moisés, eu vou fazer maravilhas e sinais que vão ficar na memória do povo de Israel, e vão ser contados isso de geração em geração. E naquela noite Moisés passa um momento de intimidade com Deus, e sopra um vento, e o mar vermelho se abre. Diz o texto que Moisés os conduziu, aquele povo. O povo não passou com coragem, passou tremendo e temendo. Mas eles tinham um mediador, que era Moisés. Alguém que era usado poderosamente pelas mãos do Todo-Poderoso. Então Moisés guia o povo por meio do mar, e diz o texto que eles passaram a pé enxuto. Não é no lodo, pisando naquela resto de água. Não, pés enxutos. Sabe o que é isso? O mar tinha acabado de se abrir, e Deus secou o leito do mar para o povo passar a pés enxutos. Então o Faraó, querendo vingar tudo o que tinha acontecido, ele coloca todo o seu exército dentro do mar também, que estava aberto. Mas ao contrário, Faraó, ele passa, e as rodas das carroças, das bigas, elas começam a atolar no meio do leito do rio, porque para eles não foi a pés enxutos. E acontece o maior milagre de todos. O povo passa em segurança, e Deus fala a Moisés: agora mande o mar se fechar. E todo o exército de Faraó é consumido naquele dia. Os milagres de Deus. A história de Moisés continua com as manifestações poderosas de Deus através de uma nuvem durante o dia, uma tocha de fogo durante a noite. Moisés falava face a face com Deus, mesmo na revolta do povo. Moisés consultava a Deus: Deus, o que eu faço? Deus, qual o passo que eu tenho que dar seguinte? Porque Moisés entendeu que ele não era ninguém. Eu e você temos que entrar nessa dependência. Moisés, que achava que era alguém, foi desconstruído e andou na dependência do Senhor sempre. Quando você olhar uma situação, ela for difícil demais, creia, Deus está nesse negócio. Deus está nisso aqui. E Deus vai me usar. Eu não sei como, eu não tenho as capacidades, não tenho os recursos, mas Deus vai me usar para abençoar alguém, para restaurar alguém, para a minha própria vida, para o meu caráter.
Se você está no deserto, querido, é que Deus quer usar você de uma forma, de uma missão tão especial que os teus olhos ainda não viram. Assim como foi com Moisés, Deus pode usar cada um de nós. Você crê nisso? Então se levante. Eu quero convidar você a orar por isso. Certamente veio à sua memória, ou alguma coisa que você está vivendo no dia de hoje, um desafio muito grande. Eu queria que você orasse por isso. Deus, vai me capacitando. Você pode fazer essa oração. Deus, me capacita. Me capacita, Deus. Quem sabe você ainda está no primeiro estágio. Quem sabe você está achando que é alguém. Querido, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno o Senhor o exaltará, diz a palavra do Senhor. Se você está no segundo ciclo, se você está passando por um deserto na sua vida, fala: Deus, venha me saciar, venha construir a minha vida, o meu caráter, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que eu seja capacitado, capacitada para fazer essa obra que o Senhor me chamou. Agora, se você está vivendo o terceiro momento na vida, que você possa experimentar o cuidado, o suprimento, o milagre do Senhor em meio ao deserto. A escassez do segundo deserto na vida de Moisés nunca chegou ao seu arraial. Pelo contrário, o Senhor fazia maná cair do céu, codornizes. Deus supria as necessidades do povo, e Moisés foi usado, assim como o nosso verdadeiro Moisés na nossa vida, Jesus Cristo, o nosso mediador, supria e supre as necessidades de todos nós. Pai, levantamos esse clamor, Senhor, nessa manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque assim como o Senhor fez na vida de Moisés, o Senhor tem feito na nossa vida. Que possamos nos humilhar, Deus. Entendemos que nós não somos ninguém, que nós não temos os recursos necessários, a semelhança de Moisés, mas também a semelhança de Moisés reconhecemos que o Senhor usa um ninguém como eu, como meu irmão e minha irmã aqui, para realizar coisas grandes, maravilhosas, que os nossos olhos ainda não contemplaram. Por isso, Pai, derrama dessa fé, dessa certeza do Teu agir em nós e por meio de nós, da Sua igreja, que possamos ser tremendamente impactados por um Deus poderoso, que apesar das nossas limitações, nos faz experimentar coisas grandes e maravilhosas da parte de Deus. Pai, que a vida de Moisés seja uma grande inspiração ao nosso coração. Que o Senhor realmente abençoe teu filho e tua filha nesse dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia.